Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer mais um vídeo para o canal. Eu postei há um tempo atrás na minha página do Facebook um pedido aí de indicações e sugestões para temas de vídeos aqui para o nosso canal. E eu recebi vários bem legais, uns muito interessantes, que a gente vai fazer ao longo de um caminho aqui, vamos fazer um cronograma para poder atender a todos, tá? E um dos temas que eu vi que foi recorrente e que gerou muita, vi assim, polêmica, muita gente pedindo, era o assunto das casas, tá? Então, eu recebi pedidos para falar sobre casa 4, sobre casa 10, sobre casa 6, sobre casa 8 e 12. Inclusive, aqui no canal, eu recebi um pedido para fazer um vídeo conversando sobre as diferenças entre casa 8 e casa 12. Então, eu resolvi fazer um vídeo para a gente conversar sobre o assunto das casas maléficas, tá? A 6, a 8 e a 12. Depois, em um outro vídeo, a gente conversa sobre o eixo da casa 4 e casa 10, né? O fundo do céu e meio do céu. E depois a gente vai abrindo o leque aí das casas, tá? E para não ficar uma coisa repetitiva também, porque eu já fiz na aula, né, no curso de astrologia, uma aula sobre as casas, tá? Então, primeiro o que eu acho assim importantíssimo quando a gente vai falar de casa é a gente desvencilhar aquela ideia da roda das casas estar relacionada com a roda do zodíaco, tá? Por quê? São dois assuntos diferentes. A roda zodiacal, ela está relacionada com o movimento de translação da Terra, né? A volta que a Terra dá em torno do Sol no período de 12 meses. Ou então, como a gente viu no curso de astrologia, o movimento do Sol ao longo da eclíptica. Por que tem essa diferença? Porque o estudo astrológico, principalmente primordial tradicional, as bases da astrologia, elas têm ligação com o geocentrismo, que seria a Terra no centro, e o movimento dos planetas no entorno. Hoje a gente sabe que não é assim que funciona, né? O heliocentrismo é a teoria vigente, o Sol no centro, né? E é comprovada o Sol no centro e os planetas orbitando em torno. Ainda assim, o movimento de um ano não muda, né? O movimento que a gente percebe do Sol iluminando os 12 signos, mas isso tem relação com a nossa observação do ponto de vista terreno. Então, de acordo com o movimento da Terra em torno do Sol, e não do Sol em torno da Terra, né? Mas a movimentação da Terra ao longo do ano, né? Vai nos mostrando o Sol iluminando determinados signos. Então, é a partir daí que se desenvolve a roda zodiacal, os 12 signos do zodíaco. Agora, a roda das casas terrenas, terrestres ou mundanas tem relação com o movimento de rotação, tá? Com o nascer do Sol. E tanto que quando a gente vai fazer o cálculo de um mapa, é pedido a data completa, a hora e o local, a cidade, né? Porque o nascer do sol, ele é diferente dependendo da região, da cidade onde a pessoa está. Então, as casas, elas são determinadas pelo movimento de rotação. Então, são coisas diferentes. Então, é preciso desvencilhar, não confundir roda zodiacal com a roda das casas. E é uma coisa assim que comumente, né, comum na astrologia moderna associar a ordem, né, dos signos do zodíaco com a ordem das casas. Então, a casa 1 seria a casa associada a Áries, a 2 a Touro, a 3 a Gêmeos, mas isso não é legal fazer, porque abre muita margem para vocês errarem na análise, tá? Associar os assuntos de Áries com os assuntos da casa 1 e errar, associar, por exemplo, a casa 1, que é a casa do ascendente, tem relação com o corpo físico, tá? Ela é a vitalidade, ela representa a tua pessoa física. E Ares tem relação com o quê? Com a iniciativa, tem com outras características ligadas à individualidade, mas não necessariamente com o corpo físico, né? Não é a mesma característica. Então, não se deve associar essa ordem das casas com a ordem do zodíaco, porque erra-se muito. E sem contar que as casas têm uma regência, já tinham, mesmo antes dessa designação, uma regência planetária e um planeta, não todas, mas algumas casas têm os planetas que estão em júbilo, né? Que o júbilo significa alegria, realização, ele funciona melhor. Agora, o erro é quando você associa a roda zodiacal com a roda das casas, é associar o regente do signo como se fosse um regente da casa, que dá um erro total. Então, por exemplo, associar a casa 1 a uma regência de Marte, porque Marte rege Ares.
E a casa 1 não é regida por Marte, ela é regida por Saturno. Então, os erros acontecem a partir dali. Eu até vi um texto, na verdade, essa semana, falando que o Saturno na casa 1 estaria em queda, porque como a casa 1 seria regida por Marte, e o Saturno em Áries está em queda, porque ele se exalta em Libra, que é o signo oposto, quando ele está na casa 1, ele não está funcionando muito bem, ele está numa debilidade, o que é totalmente errado, né? Não funciona dessa maneira, tá? É só se aprofundar nos estudos astrológicos, peguem os livros que têm base astrológica de estudo, tá? Porque, assim, não é que a astrologia não tenha que ser modernizada, mas tem que pegar os conceitos tradicionais, aplicar na modernidade e fazer os estudos corretos, senão ela deixa de ser astrologia, ela passa a ser outra coisa, ok? Bom, então hoje nós vamos conversar sobre a questão das casas maléficas, né? Por que elas são chamadas de maléficas? Porque são casas que têm como características a questão de desvitalizar o ascendente. E o ascendente ele é um ponto crucial do mapa, né? A gente pode dizer até que ele é o mais importante. Algumas pessoas vão falar, mas o mais importante não é o Sol. O Sol é a consciência, né, da pessoa, a autoconsciência dela. Então, o Sol tem relação com questões, tem relação com a vitalidade, tem várias características relacionadas ao Sol. Mas o ascendente, eu digo que ele é o crucial, porque sem ascendente não existe mapa, né? A gente só desenha um mapa pessoal a partir da hora, local e a data de nascimento. Então, é a partir daí que você desenha delimita todas as casas, todos os posicionamentos planetários, os aspectos. Então, o ascendente é importantíssimo. Sem ele não existe mapa. Ele é o ponto crucial do mapa natal, tá? Então, quando a gente está falando de casas maléficas, a gente cita aqui algumas casas que são cadentes, que não formam aspecto direto com o ascendente, não formariam pela distância em graus, né? O aspecto direto com o ascendente, considerando só os aspectos maiores, os aspectos de Ptolomeu, sextil, quadratura, trígono e oposição, tá? E a gente tem a casa 8, que ela não é uma casa cadente, né? Uma casa sucedente, mas como ela sucede uma casa angular, que é a casa do descendente, ela estaria descendendo, declinando na luz do ascendente. Então, o ascendente não emite luz para ela. Então, ela é considerada uma casa maléfica, ok? Todas, né, a casa 6, a casa 8, a casa 12, tem características de tensão, de negatividade, mas aí a gente vai falar, todo mundo que tem planetas posicionados nessa casa vai encontrar dificuldades? Talvez não, depende da consciência, da maneira como a pessoa lida com os potenciais, com as dificuldades que ela tem ao longo da vida, tá? Mas alguns apresentam algumas vulnerabilidades, depende dos aspectos. Às vezes tem planetas ali, mas não são planetas maléficos, estão formando aspectos bons, harmoniosos, então ele não vai indicar vulnerabilidade, tá? Mas vamos falar primordialmente das características básicas de cada casa, ok? Então, considerando a casa 6, primeira, né? Ah, legal, porque também, assim, cada casa, vocês vão ver que elas têm nomes, né? Elas têm um nome que é atribuído a elas, né? E até as casas cadentes que têm já uma designação de finalização, geralmente são tidas como casas tensas, assim, né? De conclusão, de finalização. Mas a 9, por exemplo, que é uma casa cadente, ela não tem essa significância de negatividade, né? Muito pelo contrário, né? O nome da casa 9 é Casa de Deus. Não naquele sentido do arcano 16 do tarô, que é conhecido como a Casa de Deus ou a Torre, né? Que mostra a destruição, a queda, né? Mas no sentido da religiosidade. Aqui o arcano 16 também tem um lado do destruir para construir, né? Então, a casa 9 ela tem uma ligação com a espiritualidade, com a religiosidade, tá? E que, pelo erro da associação zodiacal, acaba se atribuindo essa característica à casa 12, que é uma casa totalmente tensa. Então vamos lá, casa 6, ela tem relação com doenças, tá? Não com a saúde, porque essa saúde ela é inerente do ser humano, né? Nasceu a vitalidade, ela já é característica inerente do ser. Então, a 6 ela tem relação com doenças, com as condições e as causas das doenças, todos os assuntos que estão ligados aí com a indústria da doença, né? Eu não chamo nem de indústria da saúde, é indústria da doença mesmo. A farmácias,
indústria farmacêutica, que mais? Também todo mundo que trabalha com esses meios, a própria medicina também, os dentistas, os enfermeiros, médicos no sentido geral. É uma casa relacionada com um trabalho mais árduo, então também está relacionada com o trabalho que se realiza dentro da casa, do ambiente doméstico, o trabalho de rotina, o trabalho mais difícil, né? Aquelas atividades mais trabalhosas, os agricultores, os animais de pequeno porte estão relacionados com a casa 6. Que mais? Fraquezas, aflição, o pesar, ela é uma casa de, ai, assim, sabe? Nesse sentido. Porque na astrologia você pode analisar, eu penso assim, o mapa é em 3 níveis. Você pode analisar o mapa num sentido totalmente material físico, né? E aí você vai olhar para algumas características das casas, dos planetas e dos signos. Você pode analisar com um foco mais emocional, psicológico, e pode analisar ainda com um sentido mais elevado ainda, que eu vejo assim como uma questão da espiritualidade kármica, os propósitos de vida e tudo isso, né? As lições a aprender e tudo mais, tá? Então, a casa 6, ela é uma casa cadente, é uma casa de característica feminina e noturna, tá abaixo da linha do horizonte, por isso ela é noturna, né? E é uma casa de lamentação, né? Ela não forma aspecto nenhum com ascendente, se nós considerarmos que o sexto é um aspecto de 60 graus, né? Então, não formaria. A quadratura é um aspecto de 90 graus, então também ela não formaria. O trígono de 120 graus também não formaria, né? E a oposição de 180. Então, é uma casa bem de pesar, de angústia, de melancolia, uma casa é, de aflições cotidianas, né? Nesse sentido, ligadas às doenças. E o nome dela é o nome de Mala Fortuna, a casa da doença, tá? Ela recebe este nome. Todas as casas maléficas vão ter o nome de Mala Fortuna, né? E mais alguma questão. No caso da casa 6, é a casa ligada à doença, a casa da doença, tá? Quando se tem muitos planetas posicionados na casa 6, ou às vezes não são muitos, mas, por exemplo, se você tiver Marte ou Saturno e eles estiverem, dependendo do signo, em debilidade, debilidades deles, e olhem toda a tabela completa de dignidades e debilidades, tá? E aí vocês vão ter que olhar toda a conjuntura do mapa, né? Porque mesmo que você tenha um planeta maléfico ali, né? O Marte posicionado em Libra, por exemplo, porque ele está no detrimento no exílio dele, né? Se ele forma bons aspectos, por exemplo, com o Sol, né? Dependendo de onde o Sol está posicionado, por exemplo, se ele formar um sexto com o Sol em Leão, ele vai receber uma contribuição do Sol, exalto do Sol no domicílio, e aí isso facilita a vida, né? Até se ele receber, por exemplo, vamos supor, se a pessoa tiver o Marte em Libra, formando uma oposição com Saturno em Áries. Aqui a gente tem o que nós chamamos em astrologia de recepção mútua, né? Porque o Marte rege o Áries e o Saturno se exalta em Libra. Então, se eles estiverem formando uma oposição, um leva uma contribuição para o outro. Então, o Marte em Libra não vai funcionar assim tão vamos dizer, tão sem iniciativa, sem vitalidade, né? Embora ainda, mesmo o Saturno em Áries, o Saturno ele é um planeta maléfico, ele não tem ligação com a vitalidade, mas o Marte tem, né? Ele, de alguma maneira, eles acabariam se associando ali, né? Agora, o interessante em termos de vitalidade mesmo seria ele receber um sexto do Sol em Leão, que o Sol está no domicílio em Leão, né? Como eu mencionei, então nesse sexto ele funcionaria muito bem. Agora, imagine se você tem o Marte na casa 6, que já é uma casa de doença, aí você já tem o Marte aqui no detrimento, e ele formar uma quadratura com Saturno, né? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que ele pegue o Saturno em Câncer, né? Porque em Capricórnio não daria muito certo, porque o Saturno ia estar no domicílio. Então, o Saturno em Câncer, ele está no exílio dele também. Então, a gente teria o Saturno em uma debilidade e o Marte numa debilidade, formando um aspecto tenso de quadratura que representa muita dificuldade. No mínimo,
vamos dizer, uma desvitalização do corpo da pessoa, da saúde mesmo. A pessoa pode ficar muito vulnerável a doenças, se enfraquecer, porque esse aspecto do Marte com Saturno é um aspecto que exige muita força para combater, né? Só que o Marte em Libra ele não é muito forte na iniciativa, ele não é muito forte na atitude e na ação. Então ele pode indicar uma série de dificuldades dependendo do signo. Se o regente do ascendente também estiver posicionado na casa 6, ele também vai indicar dificuldades com relação à saúde. Agora, olhem os aspectos, porque mesmo estando o regente da 1 na 6, se tiver aspectos favoráveis, harmoniosos, ele contribui para diminuir a dificuldade, tá? Bom, a casa 8, né? A segunda casa maléfica. Os assuntos relacionados com a 8. A morte, a decadência. Lembrem que eu falei, olha, a linha do horizonte, ela é a linha que divide o mapa no hemisfério norte e no hemisfério sul. Linha que divide ali casa 1 e casa 7. Então, a casa 8, ela é a segunda depois da sétima. Então, se a gente tem a casa 1 como ascendente e a sétima o descendente, a casa 8 já seria o momento em que está declinando a luz, né? Então, ela é uma casa ligada à decadência, à morte, às crises, ao medo, à ansiedade, às perdas. Ela indica também como relação aos assuntos da morte, a natureza da morte. A gente não gosta muito de investigar esses assuntos, e eu nem acho muito ético ainda, porque assim, morte é um assunto tabu. E as pessoas naturalmente têm muito medo. E mesmo assim que a pessoa chegue para você, né, um cliente, por exemplo, e te fale, eu quero saber sobre os assuntos da minha morte, quanto tempo de vida que eu tenho, como vai ser minha morte. Eu não acho muito bacana falar isso, porque depois pode gerar uma série de ansiedades, dependendo da configuração do mapa, ou daquilo que você vai observando, pode gerar despertar alguns comportamentos mais tendenciosos ali, né? Então é bom não tocar muito, é um assunto tabu. Não acho muito bacana, a não ser que a pessoa queira realmente saber. Casa 8 é uma casa ligada também às heranças, aos legados, aos testamentos, ao dinheiro que vem por meio de outra pessoa, um parceiro, um sócio, dos clientes também, vem por meio de outra. Ela é a casa oposta à casa 2. Então, se a casa 2 representa os recursos que você gera com o teu próprio esforço, a casa 8 ela representa os recursos que são gerados pelo outro, né? Que ela é a segunda após a 7, tá? Que mais também? A casa, por ser oposta a 2, a casa 2 é a casa que rege o dinheiro que você empresta para alguém. A casa 8 é o dinheiro que você pega emprestado. Então, ela tem relação com os bancos, com instituições financeiras no sentido geral, e com o dinheiro que você recebe por meio de bancos, com os cartões de crédito, por exemplo, com dívidas, com todos esses tipos de assunto, né? As dívidas principalmente, né? Os impostos, e o crime, os venenos. Ela é uma casa bem pesada, a casa 8, para falar a verdade, né? Então, as coisas secretas também têm ligação com a casa 8. A casa 12 também tem uma ligação muito forte com assuntos secretos, mas eu vejo assim, a casa 8, ele é secreto, mas é consciente, né? Você esconde. Na casa 12, ele é secreto às vezes pela falta de consciência, tá? Não percebe, tá escondida ainda, a coisa tá amadurecendo, tá abaixo da superfície, né? Na astrologia tradicional, a casa 8 ela é associada às crises de todos os sentidos, e na astrologia mais psicológica, como uma casa de transformação. Mas ela nunca é uma casa de crescimento, tá? Ela é uma casa que está decaindo. Então, mesmo quando a gente associa a casa 8 à transformação, a transformação ela só vem após a superação dos assuntos ligados à casa 8, né? Tem alguns planetas que podem funcionar melhor ou não na casa 8. Por exemplo, Saturno funciona bem ali, né? Nessa casa. Ele é até associado como um regente, né, dessa casa. Então, ele funciona muito bem. Agora, significa que todo mundo que tem planeta na casa 8 vai passar por muitas crises na vida? Não podemos dizer isso, porque o mapa ele mostra uma infinidade de assuntos. Muitas vezes, quem tem regente da casa 10 na casa 8 tem ligação com alguma profissão relacionada com o assunto.
Pode ser com os assuntos da morte, pode ser, não, né? A gente não pode ter preconceito, mas pode ser também uma profissão na qual a pessoa precisa muito dessa habilidade de transformar as coisas, a habilidade solucionadora, de resolver os assuntos, né? Então, isso, e hoje em dia, então, né, na atualidade, tem muito disso, né? Os agentes solucionadores de crises, né? Então, pode estar relacionado com isso. Dependendo das condições do mapa, pode ser tensa, pode indicar às vezes o apego, a dor, o medo da perda, realmente. São pessoas que às vezes seguram muitas coisas, não deixam as coisas irem embora, né? Então, por exemplo, se passa por uma perda dolorosa de pessoas, de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, às vezes levam muito tempo para se refazer, principalmente quando tem signos fixos nestas casas, né? O touro, leão, escorpião e aquário. Porque os signos fixos já têm uma natural tendência a não mudar rapidamente, né? São lentos e não soltam mesmo, né? São fixos. E tendo planetas nessas casas com esses signos, isso pode se acentuar. Que tipo de planeta? O Saturno, principalmente. Quem tem um Saturno em touro na casa 8 pode encontrar muita dificuldade para liberar as coisas, né? Assim, vamos dizer, a gente pode dizer que todo mundo que tem Saturno na 8 é apegado? Nem sempre. Às vezes a pessoa, até no início da vida, até é apegado, mas vai amadurecendo, e o amadurecimento, né, a principal lição de Saturno, e com o amadurecimento a pessoa vai aprendendo a liberar, a soltar, né? Mas como eu disse para vocês, a transformação que é representada pela casa 8, ela só vem depois que o aprendizado, as lições dessa casa já forem vivenciadas, aprendidas e superadas. Então, sim, aí vem, tá? É uma casa de vulnerabilidade em todos os momentos. Então, ter planetas maléficos, o Marte e o Saturno aqui, pode indicar maiores crises, mas olhem sempre questão de aspectos e das dignidades e debilidades, porque, por exemplo, se uma pessoa tem o Marte em Capricórnio na casa 8, ela é muito forte. Ela pode até passar por muitas crises na vida, mas dificilmente ela cai, porque esse é um posicionamento de exaltação do Marte, né? E muito, vamos dizer, forte mesmo, né? Aquela coisa do bambu, né? Enverga, mas não quebra. Então é difícil a pessoa cair, ela é muito sustentada, né? É lógico que vocês vão precisar olhar como posição do mapa, porque se vocês tiverem muitos planetas em um signo fixo, olhem o restante do mapa, principalmente onde está a Lua, onde está o Marte, porque eles dão indício de como a pessoa reage, como ela age, como ela reage na vida. Então, mesmo que tenha muita tensão na casa 8, se a pessoa ela tem uma tendência à atividade, à movimentação, ela tende a resolver as coisas, não fica tão parada, né? Tá? Essa casa ela tem um nome bem interessante, né? O nome dela é Epicatáfora, né? Que significa derrubar mesmo, cair, né? E é a casa da morte, tá? É uma casa sucedente, uma casa noturna também e feminina, uma casa de sem luz, né? Como eu disse para vocês, é onde o ascendente vai perdendo a luz e ele fica vulnerável. Representa mesmo a perda de força pessoal, tá? E nenhum planeta está em Júbilo na casa 8, mas alguns astrólogos mais antigos, eles afirmavam que a Lua ficava bem posicionada na 8 em um mapa noturno. Para quem não assistiu o vídeo do curso de astrologia, o mapa noturno é um mapa quando a pessoa nasceu durante a noite, no qual o Sol está posicionado abaixo da linha do horizonte, tá? Linha do horizonte, como eu disse para vocês, aqui divide cada casa 1 ali, né, entre a casa 1 e 7, divide em dois hemisférios. Então, ter o Sol ali na parte inferior significa que você nasceu durante a noite. Então, se a Lua estiver na casa 8, para alguns astrólogos, ela estaria em júbilo, em alegria, funcionaria bem, tá? E a última casa maléfica é a casa 12. Então, a casa 12, ela tem relação com assuntos escondidos, tem relação com a incapacidade de ação, com tudo que é inconsciente mesmo, tá? Às vezes, assim, ela sugere a dificuldade de ação até pela falta de consciência, de percepção. Por exemplo, na astrologia horária, que é uma astrologia oracular, para responder perguntas específicas,
Quando se tem um planeta, vamos dizer assim, um significador da pergunta na casa 12, às vezes indica que o assunto está nebuloso, ele não está amadurecido, ainda não está totalmente compreendido, tá? Então, na astrologia natal, essa questão também ela pode ser lida assim, de alguma um potencial, de alguma situação, de algum comportamento que precisa ser resolvido, mas que ele ainda está tão inconsciente que a pessoa não consegue nem ter noção do que é. Ela entende que tem alguma coisa que não está legal, mas não sabe muito bem. É bem isso que acontece na casa 12, tá? É uma casa infeliz, tá? A casa 12, de tristeza, ligada às amarguras, à angústia, à tribulação. É uma casa ligada à prisão, a cativeiros, à perseguição, aos inimigos ocultos ou inimigos secretos, tá? Inimigos, hoje em dia a gente não usa muito esse termo, né? Até feio, né? Falar, mas os adversários. Às vezes a pessoa está preocupada com aquele adversário que ela tem consciência. Esse seria a casa 7 do mapa, tá? Mas ela não percebe outros. Aí o adversário principal dela, às vezes, é outro que ela nem conhece, né? Então tem ligação com os adversários, os inimigos ocultos, os locais onde a opinião pública não tem acesso de uma maneira geral. Então, é tudo que está distante do meio social, né? Escondido. Ela, na astrologia moderna, pela associação com a roda zodiacal, como eu tinha dito para vocês, ela é associada à espiritualidade, mas ela não é. Vocês estão vendo que ela é bem pesada, tem ligação com escândalo, com reclusão, com vergonha, com toda coisa assim mais que a gente não gosta muito de mostrar claramente para o mundo, né? Então, assim, a espiritualidade só estaria ligada à casa 12, por exemplo, se tivesse relação com um retiro, e mesmo assim nem tanto, tá? Alguns astrólogos falam muito que não é, por exemplo, um retiro onde a pessoa ficasse isolada do meio social. Nem falo desses retiros comunitários, em conjunto, coletivos, mas porque independente de não ter contato verbal, a pessoa está lidando com outra ali, está convivendo com outra, está compartilhando de experiências ali, né? Mas de retiro, por exemplo, se a pessoa vai ser uma eremita lá na montanha, né? Aí até poderia ser, mas alguns astrólogos dizem que não, porque toda vez que tiver um assunto de espiritualidade ou religiosidade envolvido, é assunto da casa 9 e não da 12. Então, a 12 nula para a espiritualidade. Então, se vocês forem olhar se vocês têm questão de trabalho espiritual para realizar, tá? É na 9, tá? Se for relacionado com mediunidade, pode ser a 8, tá? Mediunidade, esses contatos assim, pode ser a casa 8, mas a 9 é uma casa de espiritualidade sempre. Por que a casa 8 é a mediunidade? Porque ela tem a ligação entre o plano dos vivos e dos mortos, né? Então, a mediunidade, ela quebra esse véu, né? Ela consegue ouvir, ou ouvir, ou, né, sei lá, ou sentir coisas do outro plano, né? Então, aí a mediunidade teria um acesso mais à casa 8, seria um assunto mais da casa 8, ok? Então, ter planetas maléficos na casa 12, ele torna vulnerável, mas não significa que todo mundo que tem planetas na casa 12 vai ter problema, também esses problemas mentais estão ligados a 12, por exemplo. Não significa que todo mundo que tem planeta na 12, principalmente planeta maléfico, vai ter problemas mentais, vai ter. Depende do signo, depende da configuração do mapa, às vezes o planeta na 12 está indicando alguma vocação profissional que tenha relação com esses assuntos. Por exemplo, sendo a casa 12 um assunto muito voltado à questão do inconsciente, dos medos, das angústias tal, a psicologia pode estar até relacionada. Então, alguém que tem uma vocação para a psicologia, para uma medicina já ligada também aos assuntos da mente, todas as profissões nesses assuntos já poderia ser indicada, por exemplo, por um regente da casa 10 na casa 12, tá? Um dos pontos. Regente da 1 na 12 já não é muito legal, porque como a casa não é casa do corpo físico, a casa 12 é maléfica, ela pode trazer vulnerabilidades para a saúde, como também às vezes torna a pessoa um pouco reprisada, assim, alguém que não expressa muito facilmente quem ela realmente é, né? Pode encontrar uma série de dificuldades, tá?
Então, ela é uma casa problema, uma casa cadente, uma casa feminina e noturna também, né? E é muito escura, tem uma reputação de ser a casa mais pesada, mais infeliz de todo o mapa, tá? É a casa do júbilo de Saturno, né? Porque o Saturno é o grande maléfico, então ele cai muito bem aqui nessa casa, tá? É uma casa de má fortuna também, conhecida como a casa dos inimigos, tá? Todas as casas cadentes, elas têm um nome ligada à catáfora, né? Que é caída mesmo, a descida, né? A declinação ali, tá? Tá declinando na luz, ok? Bom, pessoal, então assim, eu espero ter trazido um pouquinho de luz aqui para a mente de vocês com relação aos assuntos das casas maléficas, tá? E aí a gente vai continuando, né? À medida que for sendo possível, eu vou entrando nos assuntos. Nossa, eu recebi muita coisa legal de sugestão de vídeos e aí a gente vai conversando, tá bom? E também, se vocês tiverem outras, coloquem aí nos comentários, porque olha, às vezes eu não consigo responder a todos, mas eu vejo todos, tá? Então coloquem aí também, tá bom? Então eu deixo um forte abraço para vocês, namastê, e até o nosso próximo vídeo.